Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão de formação na PHC. O meu nome é Márcio Silva. Esta formação versa sobre listagens e relatórios. Importa explicar, em primeiro lugar, que a área de software a ser mostrada nesta formação se encontra ainda em desenvolvimento. O intuito da PHC, ao lançar os relatórios na primeira versão do WebX em Corporate, foi permitir que os utilizadores pudessem desenhar um relatório, minimamente, ainda que se pudessem deparar com algumas dificuldades técnicas. Estamos neste momento a trabalhar num desenhador de relatórios para que o mesmo se possa estruturar e tornar num editor rico e potente. Esta formação encontra-se dividida em duas partes. Primeiramente, farei algumas considerações gerais sobre estas áreas. De seguida, e já na aplicação, mostrarei como se pode criar uma listagem e, por fim, debruçar-me-ei sobre os relatórios. Relativamente a estes, é nosso intuito mostrar algumas dicas e fazer algumas chamadas de atenção em relação aos cuidados a ter no desenho dos relatórios, bem como mostrar os problemas que os mesmos ainda apresentam. Esperamos que a formação vá de encontro às vossas expectativas e contamos convosco para melhorar esta área do software. Ora, listagens e relatórios. As listagens e os relatórios são as ferramentas do FX que nos permitem imprimir dados e relações de dados existentes nas tabelas da base de dados. Por um lado, temos as listagens que se assemelham àquilo que conhecemos no CS como mapas de caminhos e que nos permitem criar mapas de cabeçalhos e linhas. Por outro lado, temos os relatórios que nos permitem desenhar instruções com dados de uma ou mais tabelas, ou seja, tabelas relacionadas. Esta funcionalidade é muito semelhante à que conhecemos no CS como IDUs. Ambas opções existem em todos os ecrãs do FX mediante os respectivos acessos. Ou seja, existem acessos para os relatórios e acessos para as listagens. Estes são definidos para todas as tabelas ou tabela a tabela, mediante a necessidade de cada empresa. Os acessos chamam-se para as listagens, portanto, listagens e editar listagens, e, como sabem, os acessos encontram-se automaticamente atribuídos por defeito. Logo, o utilizador terá de os mudar de acordo com a função de cada utilizador. Assim, o acesso de listagens permite-nos ou dá-nos o acesso global às listagens. Quando este se encontra negado, a ação de consultar as listagens desaparece do respectivo ecrã, ou seja, da respectiva ação. O acesso de editar listagens é o acesso que permite aos utilizadores editar as listagens. Quando este acesso se encontra negado, o utilizador pode ver as listagens criadas, mas não pode editá-las nem criar listagens novas. Temos para os relatórios dois acessos. O acesso de ver relatórios. Quando este acesso se encontra negado, a opção que nos permite consultar ou imprimir os relatórios deixa de estar visível, disponível no painel das ações dos ecrãs. O acesso de editar relatórios permite-nos editar os relatórios. Quando este acesso se encontra negado, a opção de editar os relatórios torna-se indisponível no painel das ações dos ecrãs. No que diz respeito ainda às listagens, existe um parâmetro que permite definir, quando um cliente tem mais do que uma base de dados, e naturalmente, se isso entender, que usa sempre as listagens criadas na base de dados principal. Desta forma, basta criar as listagens de uma única vez e usufruir das mesmas nas duas bases de dados. As listagens serão compostas por duas tabelas. Uma tabela de cabeçalhos
na qual é guardada toda a informação da listagem, e a tabela de linhas, que guarda apenas a informação das grelhas. O motor das listagens encontra-se no back-end, ou seja, no servidor, e constrói a listagem de acordo com os dados das duas tabelas. E então constrói um fecheiro PDF com esses mesmos dados. Após a visualização ou gravação do fecheiro PDF na máquina de cada utilizador, o mesmo é apagado do servidor. Os relatórios são compostos por uma tabela única que contém todos os campos relativos à configuração, por exemplo, a tabela, o tipo de documento, o nome do relatório, etc. E guardam num só campo o conteúdo do XML. O que é isto? O XML é o desenho do relatório em si. Contém todos os objetos, contém todas as propriedades que fazem parte do layout daquele relatório. Também aqui o motor do relatório encontra-se no back-end. Cada vez que se pede a impressão de um relatório, o back-end constrói um fecheiro com os dados do XML, percorrendo de linha a linha e vai construindo o fecheiro. Fecheiro esse que é colocado no servidor. Este fecheiro é também apagado sempre que o utilizador termina a visualização do PDF, para não ocupar espaço em disco no servidor. E é criado um fecheiro sempre que o utilizador pede para visualizar o PDF com a impressão. Vamos agora, então, observar uma demonstração sobre, primeiramente, as listagens e depois, então, sobre os relatórios. Vamos então entrar no FX. E, como podem observar, eu até já preparei aqui o meu painel central para que possamos trabalhar de uma forma rápida e personalizada. Portanto, em primeiro lugar, vamos aceder aqui ao ecrã de clientes. Contrariamente àquilo que acontece com os relatórios, para criar ou observar listagens não é necessário selecionar nenhum cliente, porque as listagens vão-nos dar dados gerais da tabela, de acordo com os campos e os filtros que definimos. Portanto, vamos aqui então às ações, aos relatórios, listagens e impressões e vamos consultar as listagens desta tabela. Como podemos observar, já existe uma listagem criada. Esta listagem encontra-se num login, ou seja, num grupo chamado clientes, e este painel tem uma forma de funcionar muito simples. Permite-nos criar novas listagens e, selecionando a listagem que já existe criada, permite-nos editar esta listagem, criar um filtro de forma a que possamos filtrar os dados que vão aparecer na listagem criada e também clicar aqui para ver a listagem, ou seja, para ver o PDF criado com os dados da listagem. Portanto, vamos então agora criar uma nova listagem. Clicar aqui no botão de criar nova listagem e estamos a entrar no ecrã das listagens. Portanto, temos aqui os campos de cabeçalhos. Como podem observar, a entidade encontra-se automaticamente definida. Porquê? Porque entramos nas listagens a partir do ecrã de clientes e não é possível alterar neste campo a entidade. Portanto, ela encontra-se logo definida. Depois podemos então criar o título e o grupo. O grupo este que é aquele nozinho que vimos logo no painel inicial das listagens. Nos separadores temos o primeiro separador com os campos, no qual vamos colocar os campos que queremos que façam parte da nossa listagem. O segundo separador permite-nos selecionar um ou vários campos
totalizadores dessa mesma informação apresentada pelos campos selecionados anteriormente. Depois temos o separador da ordenação, que nos permite selecionar um ou diversos campos pelos quais queremos ver a informação da listagem ordenada. Temos também um separador que nos permite selecionar o campo pelo qual queremos separar a informação e, no fim, diversas opções relacionadas com o layout e com o cabeçalho do próprio relatório. Vamos então criar aqui um relatório. Portanto, vamos criar um relatório que nos vai apresentar os dados dos clientes com saldo superior a X. Vamos definir o grupo de conta corrente e vamos começar agora a colocar os campos e a definir o relatório em si. Ora bem, o primeiro campo a colocar vai ser o campo nome do cliente. Eu vou clicar na minha tecla N e, como podem ver, na lista são apresentados automaticamente os campos que começam pela letra que eu digitei. Aqui se encontra o campo nome do cliente e, com duplo clique, eu consegui passar o campo para a grelha dos campos. Esta grelha apresenta, portanto, o primeiro campo mostra-nos o nome interno do campo nome, depois também o título desse mesmo campo, não vamos alterar o título. Também a ordem, esta ordem que corresponde vai sendo incrementada de acordo com os campos que vamos colocando na listagem, porém podemos a qualquer altura alterar esta ordem. Depois temos aqui o campo lógico que nos permite definir se este campo totaliza valores. E neste caso vamos dizer que sim, que o campo nome do cliente vai totalizar. Temos também o tipo de totalizador, ou seja, totaliza, faz o quê? Faz uma contagem, faz uma soma, apresenta um valor médio. Neste caso, podemos fazer uma contagem. Temos depois o reset totalizador, ou seja, vamos definir até quando é que esta contagem vai ser efetuada. Vai ser efetuada até ao final da separação ou então até ao final da impressão. E vamos definir que vai efetuar esta contagem até ao final da impressão. Depois poderíamos também definir se este campo acumula. Neste caso, não se justifica, porque não vamos acumular nas diversas linhas dos diversos nomes do cliente a apresentar na listagem, nomes acumulados. Portanto, aliás, este campo serve mais para campos numéricos, que nos apresentem valores numéricos. Portanto, vamos passar à frente do campo acumula e também o reset acumulador, ou seja, até quando é que este valor seria acumulado, à semelhança do que expliquei com o campo totalizador. Vamos, por fim, definir o tamanho da coluna. E como podem existir clientes com número muito grande, vamos definir aqui um valor significativo. Vamos definir o valor 200. No campo seguinte, podemos definir o tamanho da letra a utilizar. A mim parece-me bem o tamanho 8. Podemos definir se a fonte é impressa, ou seja, se os valores são impressos a negrito. Eu vou aqui abrir para podermos visualizar melhor, mas não interessa imprimir estes valores a negrito. E podemos definir também uma máscara. Este, como é um campo de texto, não apresenta logo automaticamente uma máscara pré-definida, mas nós vamos criar uma. E vamos escrever o número total de clientes, 2 pontos, espaço, o restante da máscara. Depois, temos ainda um campo que também não teria muita lógica de selecionar para este campo. Esta propriedade é não repete valores. E o que é que ela faz? Faz com que, se numa listagem existirem valores repetidos, e estando esta propriedade selecionada, faz com que esses valores não sejam impressos repetidamente. Portanto, vamos continuar a encher a nossa listagem com os restantes campos. Vamos selecionar agora o campo número do cliente. Número do cliente. Eu vou, entretanto, fazer algo diferente. Vou apagar este campo e vou mostrar outra forma de inserir campos na grelha. Portanto, eu tenho aqui selecionado o campo número e vou usar o botão para
passar o campo para a grelha. Portanto, há uma segunda forma que existe de passar os campos da listagem para a grelha. Também gostaria de vos mostrar que, conforme vamos selecionando os campos e passando os campos para a grelha, os mesmos deixam de estar disponível no campo ao lado esquerdo que nos apresenta os campos disponíveis para a listagem. Assim, não corremos o risco de incluir duas vezes o mesmo campo na listagem. Portanto, neste campo eu também não vou alterar o título. A ordem, como podem observar, foi automaticamente incrementada e não vou alterar a ordem. Não vou titularizar o campo, também não vou acumular valores de número de clientes que não teriam muita lógica. Vou sim definir aqui o tamanho da coluna e vou definir o tamanho 70. Depois vou deixar para uma coerência visual o tamanho da fonte, também não vou definir o negrito e vou deixar a máscara que o programa nos apresenta por defeito. Naturalmente, para este caso, nós não temos decimais, não existem números de clientes com decimais, no entanto, não há qualquer problema que a máscara será respeitada. Portanto, também não fará qualquer lógica de repetir valores de número de clientes, ou não repetido, porque não existem clientes com números repetidos. Vamos agora selecionar o campo saldo em aberto. E vou mostrar-vos agora uma terceira forma de colocar este campo na grelha. Portanto, eu vou selecionar o campo, clicar sobre ele e arrastá-lo para a grelha. Como puderam observar, o campo encontra-se já na grelha. Portanto, existem três formas de colocar os campos nas grelhas. Vou deixar o nome do campo saldo em aberto, a respectiva ordem. Eu não quero que este campo totalize, também não quero que ele acumule, porque senão, em vez de vermos em cada linha o saldo de cada cliente, vamos ver na primeira linha o saldo do primeiro cliente e na segunda linha o saldo do primeiro cliente somado com o saldo do segundo. E não é isto que se pretende. Vamos aqui só alterar o tamanho da coluna para 120. E vamos deixar os restantes valores como estão. Portanto, o tamanho do fonte, a fonte em negrito, deixar a máscara que foi colocada automaticamente pela aplicação. Vamos agora selecionar outro campo que se chama número de dias de crédito. Portanto, neste caso, o título desta coluna é um bocadinho grande, um bocadinho extenso. E vamos aqui alterar para ficar apenas dias de crédito. Atenção que, cada vez que alteramos aqui o tamanho da coluna, temos de pensar não só nos valores que a mesma vai representar, mas também no comprimento do título da coluna, porque pode servir e os dados dessa coluna podem não depois ser cortados, mas se o seu título for muito extenso, corremos esse risco. Portanto, temos de pensar nas duas possibilidades. E vamos aqui definir um tamanho de 100. Vamos deixar as restantes propriedades conforme elas estão. E vamos colocar o último campo nesta listagem. Portanto, vamos pensar que isto era uma listagem que depois, a posteriori, poderíamos entregar aos nossos vendedores, com os seus clientes, com os valores do saldo em aberto e com os respectivos telemóveis para serem efetuadas então as devidas chamadas telefónicas, questionando sobre o tipo de regularização destes valores em dívida. Portanto, vamos novamente aqui clicar na tecla T para encontrar o campo telemóvel. Arrastei para aqui o campo, vou deixar o título, vou deixar a ordem, que me parece muito bem. Não vou definir nem totalizadores nem acumuladores. E vou só definir aqui o tamanho da coluna. E esta coluna vai ter o tamanho 90. E assim concluo a definição dos campos que vão fazer a minha listagem, que vão constar na minha listagem. Vamos então agora aqui ao separador de totais. E eu quero definir o campo totalizador. Esse campo vai ser o campo saldo em aberto. Porquê? Porque eu quero que no final da listagem me apareça um campo totalizador no fim, com o valor somado de todas as dívidas em aberto, para assim saber o total das dívidas dos meus clientes.
Portanto, vamos deixar o título como está. Vamos dizer que é um campo utilizador, mas isto já nós sabemos porque estamos a configurá-lo na página de totais. E vamos dizer que ele faz uma soma, ou seja, vai somar todos os valores em dívida dos clientes da listagem. E vamos dizer que ele vai somar até ao fim da impressão. Relativamente ao tamanho da coluna, vamos então aqui definir um valor significativo. Para quê? Para que a coluna nos apareça cá em baixo, no rodapé, devidamente alinhada com a coluna que nos apresenta este valor na listagem. Vamos deixar o tamanho da fonte e vamos dizer que ela não aparece no grid para manter a coerência visual da listagem. Definir o campo de utilizador. Vamos ordenar então os valores da nossa listagem. E vamos ordenar utilizando exatamente o mesmo campo. O que vai acontecer aqui? Não era isso. Era o campo saldo. Então vamos selecionar o campo e introduzir. O que vai acontecer aqui? Os valores desta coluna vão aparecer por ordem crescente deste campo. Então, primeiro o saldo mais pequeno e depois até cá abaixo o saldo superior. Vamos, como eu disse, podia ser uma listagem para entregar aos vendedores, portanto, faria lógica que nesta listagem os valores apareçam separados por vendedores. Vamos então selecionar aqui o campo de vendedores e passá-lo para a separação selecionada. Por fim, basta-nos então definir alguns dados relativamente à listagem propriamente dita e aos seus cabeçalhos. Podíamos aqui definir uma descrição completa, como por exemplo, listagem a entregar aos vendedores, etc. Podíamos definir, se existissem, que não é o caso, mas se existissem valores onde aqui podíamos definir que os mesmos seriam impressos a vermelho. Podíamos definir, e vamos deixar, que é logo uma opção que aparece selecionada por defeito, e a listagem imprime em último uma coluna em branco e o efeito desta coluna em branco é puramente estético. Também podíamos definir o tamanho da fonte dos cabeçalhos e se aparecem tanto ciclos em grid ou não. Relativamente às margens, vamos deixar as margens que a aplicação nos coloca por defeito e alterar aqui apenas o espaçamento que existe entre os campos. É importante esta definição, porque se tivermos muitos campos, para que todos apareçam na listagem, na orientação que selecionarmos, para que não apareçam cortados, devemos definir o espaçamento que existe entre eles. E, por fim, vamos selecionar a orientação da nossa listagem. E pronto, e dou assim como concluída a configuração da minha listagem. Agora vamos imprimir a listagem. Portanto, vou aqui ao painel de listagens e vou refrescar. E como puderam observar, já existe a listagem criada no nozinho que selecionei, portanto, da conta corrente. Vou selecionar a listagem e agora, conforme podemos observar, o seu nome é clientes com saldo superior a X, vamos definir esta variável. E vamos definir esta variável criando um filtro. Para criar um filtro, vamos aqui selecionar o campo saldo em aberto, a condição, portanto, podemos ver se clientes com saldo maior ou igual, não, ao valor que vamos definir, ao valor de 100. Portanto, clientes com saldo superior ou igual a 100 euros. E para que não tenhamos de estar sempre a criar o mesmo filtro, vamos guardá-lo. E o filtro encontra-se guardado, eu já disse 3 vezes, aqui nesta listagem. Vamos então usar o filtro e visualizar a listagem que criamos. Quando temos para visualizar a listagem, o que nos aparece é um ecrã pequenino que nos pergunta se queremos abrir o fecheiro ou se podemos gravá-lo no nosso disco. E também qual é que é o programa pré-definido através do qual vamos visualizar a listagem. Portanto, vamos pedir para abrir com o AWS. E aqui vem ele. Eu vou só diminuir para que todos possamos observar os dados da listagem.
E esta foi a listagem que acabámos de criar. Portanto, cá em cima aparece o dado, este é o nome da nossa empresa. Aqui aparece o nome da listagem que criámos. Aqui aparece o filtro que acabei de criar. Portanto, esta listagem mostra-nos o saldo em aberto maior ou igual a 100 euros. Depois as colunas que configuramos, o nome do cliente, o número, o saldo em aberto, os dias de crédito e o telemóvel. Depois aparece a informação separada por vendedor, primeiro Bruno e depois da Sara. Aparecem os valores ordenados por saldo por ordem crescente, portanto, primeiro o saldo mais pequeno e depois vai crescendo até ao saldo maior. E aqui em baixo aparece então o número total de clientes, ou seja, foi quando eu totalizei o nome campo de clientes e defini aquela máscara número total de clientes, 2 pontos terminados. Aqui em baixo aparece então a nossa coluna totalizadora, que nos apresenta o saldo em aberto com a soma de todos os valores incluídos na coluna saldo em aberto. Portanto, a criação de listagens, creio eu, que se faz de uma forma muito simples. Vamos então agora passar para os relatórios. Portanto, vou fechar aqui o ecrã que ainda permanece em aberto. E vamos aceder para ver os relatórios aqui aos artigos e serviços. Ora, eu criei este artigo, que não é um artigo, é um serviço. Portanto, eu quando falei das listagens, comecei por referir que para se criarem e visualizarem listagens não era necessário selecionar nenhum registro no ecrã, porém com os relatórios é sim necessário e vamos selecionar aqui o artigo transparente. Este não é um artigo, mas sim um serviço que consta no aluguer de uma viatura, que viatura é essa totalmente equipada para oferecer as melhores condições de viagem aos nossos artistas quando vão à internet. Portanto, temos aqui já alguns dados definidos, não é? Temos uma descrição técnica e temos diversas observações. E agora vamos criar, desenhar um relatório para este artigo. Portanto, eu já criei aqui um atalho, portanto, um atalho rápido, e vou usá-lo, que é a maneira mais prática que eu, enquanto utilizadora, encontro para desenhar e visualizar os meus relatórios. Portanto, quando selecionamos o botão de editar relatório, e neste caso, porque já existe um criado, é-nos automaticamente apresentada uma janela com o relatório posicionado nos relatórios que já existem para que possamos selecionar aquele que queremos editar. Mas, deste lado, também nos permite criar um relatório. Portanto, eu vou criar o relatório teste só para que possam ver como é um relatório que só nos apresenta dados da tabela principal. Portanto, vou aqui criar. Como podem observar, neste relatório existem 3 áreas, ou seja, 3 detalhes. Primeiro, o cabeçalho. Depois, o detalhe. É neste local que vamos inserir a maior parte dos campos, conforme vão poder ver, a maior parte dos campos do artigo. E, por fim, os campos de feitos com, ou seja, de rodapé que iremos observar na nossa listagem, no nosso relatório. Cada grelha, vou só aqui diminuir, cada banda destas tem propriedades específicas. E estas propriedades servem não só para definir condições e configurações da própria banda, mas também para definir condições e especificidades relativamente a campos que possam vir a ser adicionados nessa banda. Conforme eu referi inicialmente, toda esta área encontra-se ainda em desenvolvimento e, como tal, eu vou mostrar apenas algumas das propriedades destas bandas. Portanto, em primeiro lugar, temos aqui uma propriedade que nos permite definir o alinhamento do texto.
mal selecionemos esta propriedade, todos os objetos de tipo texto que sejam incluídos nesta banda vão herdar esta definição. Aqui podemos definir a altura da banda, não sei se repararam, mas a banda cresceu, esta banda. Podemos também definir a cor da letra, vai assumir os objetos que aqui incluirmos, a cor de fundo da própria banda e a cor dos limites. Vou deixar aqui. Depois podemos definir o espaçamento de direita, esquerda, fundo ao topo relativamente à própria banda. Portanto, o espaçamento vai existir, o espaçamento vão respeitar os objetos uma vez colocados nesta banda, quando forem impressos. Também podemos definir a fonte. Esta fonte vai ser herdada também por todos os objetos de texto a serem colocados nesta banda. Podemos definir largura e os limites da largura, conforme podem observar, conforme eu vou aqui escrevendo, os limites vão aparecendo na própria banda. Podemos definir se queremos todos os limites ou apenas o da esquerda ou da direita, rodapé. Neste caso, podíamos alterar, mas isto apresenta-nos do campo da banda que está selecionada e que está em edição. Podíamos definir o local e se vai existir ou não algum page break, alguma quebra de página. Depois podíamos aqui definir quais os campos que iriam, ao ser colocados, os valores iriam ser ordenados por campos e de que forma, ou seja, forma ascendente ou descendente. Portanto, aqui podemos observar o tipo de banda e podíamos definir se esta banda se encontra visível ou não no relatório. Seria apenas de colocar aqui um campo de texto para vos poder mostrar que o campo herdou aquilo que nós definimos como, por exemplo, cor da letra e a fonte. E isto é a edição de um relatório que tem apenas uma banda de detalhe. Portanto, como vimos, tem o page header, ou seja, o cabeçalho, o detalhe e depois, por fim, o rodapé. Vamos aqui sair do editor de relatórios e vamos selecionar este relatório que já está pré-construído, está quase, faltam alguns campos. Vamos selecionar e vamos colocar os campos sem falta. Ora, então, o primeiro campo que eu quero, que pretendo adicionar aqui nesta ficha de arquivo, e como vão poder observar, é mais do que uma ficha de arquivo, é uma ficha de arquivo que também pretende funcionar com um panfleto do próprio arquivo que poderá estar na loja, ou podemos entregar a alguém com informação sobre este mesmo serviço da empresa desta. E vamos colocar aqui então um campo que nos permita verificar se este se trata de um arquivo, se trata de um serviço. Vamos aqui aos campos. Portanto, eu estou aqui a mostrar os campos que existem, os objetos que existem disponíveis para o desenho de relatórios e vou selecionar a caixa lógica. Vou aqui, caixa lógica. Vou definir em primeiro lugar, portanto aparecem aqui automaticamente selecionadas as propriedades do objeto que encontro selecionado. Vou, em primeiro lugar, definir a altura deste objeto. Eu queria dar uma dica, deixar uma dica que é muito importante. Todos os objetos que colocarmos, antes de gravar o relatório, devemos sempre espreitar e verificar se as propriedades altura e largura se encontram definidas. Isto porque, como esta área se encontra em desenvolvimento, existem algumas propriedades que fazem com que estes dois valores se percam. Portanto, devemos sempre, antes de gravar, colocar os devidos valores. Portanto, eu defini altura 23. Vamos aqui definir o campo que podemos colocar e o campo que está aqui no final. Portanto, é um serviço. Vamos deixar a cor da letra, a cor de fundo, tudo isto. Vamos, portanto, aqui tem o espaçamento. Este espaçamento define
o espaço, portanto, do texto relativamente, ou seja, do objeto relativamente às suas próprias margens. Portanto, se eu colocar aqui 3, eu vou lá para ver, se eu colocar 7, puderam observar que o objeto subiu, se aproximou da margem superior. Porquê? Porque tem um maior espaçamento em relação ao fundo. Como eu quero que ele se eu continuo centrado, eu vou deixar o espaçamento a 2. Vou aqui também definir a fonte. Aliás, ela já está definida, portanto, é a fonte arruma. Vou definir a largura do meu objeto para 120. Aqui fazer as propriedades. Como este objeto ainda se encontra em desenvolvimento, portanto, ele automaticamente deveria aparecer selecionado ou não de acordo com o tipo de artigo, mas eu vou já deixá-lo verificado. E vamos, por fim, definir a posição, o seu posicionamento dentro da banda. Cada objeto que se coloque nas bandas, a sua posição vai ser definida pelo X e pelo Y. Portanto, no X eu vou definir aqui 57, já que acertei, e no Y eu vou colocar o valor 173. E assim tenho o meu objeto devidamente alinhado com os restantes. Ou seja, a propriedade X vai-me definir o posicionamento do objeto na horizontal. E a propriedade Y vai-me definir o posicionamento do objeto na vertical dentro da banda. Depois vou aqui definir uma âncora. Vou acionar a top. Esta âncora vai fazer com que o meu objeto não saia do seu lugar, mesmo que os campos, por exemplo, mesmo que existam campos antes deste objeto que cresçam, não é? Aquele objeto não vai sair do lugar. Portanto, isto é preciso termos em atenção, porque se tivermos campos descritivos com os valores possam crescer, os campos imediatamente abaixo podem ficar por baixo desses campos se esses campos crescerem. Portanto, temos que ter aqui um bocado de cuidado. Não é o caso, não é o caso da marca nem do modelo, mas em campos de texto, como existem inclusive no desenho deste relatório, isso poderá acontecer. Temos que ter sempre atenção na seleção da âncora, se justifica ou não selecionar. Depois, portanto, expliquei aqui como se coloca um campo, uma caixa lógica. Depois, outro objeto que também podemos colocar é a linha. E eu vou colocar uma linha aqui a separar estes dados. Vou arrastar a minha linha aqui para a minha banda. Portanto, eu vou só, como podem observar, a linha já se encontra aqui. E agora vou definir as propriedades da minha linha. Portanto, eu vou definir uma altura pequena, apenas 3. Vou definir outra cor para a letra, ou seja, para a linha, neste caso. Vou definir esta cor, para ficar de acordo com os restantes objetos do relatório. Vou deixar a definição da linha, porque eu quero horizontal, mas podia ser oblíqua ou vertical. Oblíqua no sentido direito ou esquerdo. Vou deixar, portanto, o espaçamento, está perfeito. Vou deixar o estilo da linha como sólido, no entanto, poderia definir outros estilos, como o traço, o ponto, etc. E vou definir aqui uma largura maior para que ela percorra de um extremo ao outro o meu relatório. Depois, vou manter a largura da linha, não é? Portanto, conforme for alterando, mais grossa, podem observar, mais grossa ela vai ficando. Mas eu vou manter a linha, que é uma linha fininha. Vou deixar a seleção automática que me permite que a linha seja visível na impressão do relatório. E vou então, por fim, definir o seu posicionamento nesta banda do relatório. Portanto, vou definir o X como 50, ou seja, o seu posicionamento horizontal, e agora o seu posicionamento vertical. Vou escolher aqui 507. Neste caso, eu não vou selecionar, aliás, eu tenho certeza, selecionei aqui para uma âncora, vamos ver o que isto vai dar para ser interessante.
E agora, por fim, gostaria de incluir outro tipo de objeto, que é um código de barras. Portanto, vou aqui pegar o meu código de barras e arrastá-lo para esta zona, para esta banda do meu relatório. Como viram, este objeto tem aqui um problema que nem sequer nos apresenta uma altura pré-definida. Nós vamos colocar a altura 91. Vamos, em primeiro lugar, selecionar o campo, porque este objeto tem um campo, né? Vai trazer valores do campo código de barras definido na ficha do arquivo. E então, vamos aqui selecionar o código de barras. Depois, vamos deixar aqui as letras, vamos definir aqui se é automóvel, o que é que isto significa. Uma vez selecionado este valor, o campo vai crescer e diminuir, portanto vai fazer o reset quase que automático. Portanto, definir que cresce de acordo com o valor. Depois, vamos aqui selecionar a fonte da Roma. Vamos definir uma largura maior, portanto 362, só para que aqui pelo menos possa ficar visível. Vamos selecionar aqui os símbolos, não é? Portanto, o código EAN 13, que é aquele que usamos, geralmente. Também temos aqui um campo que é um conjunto de caracteres a usar. Vamos selecionar o Alt H7. Portanto, o texto aqui aliciona automaticamente o nome do campo. Vamos dizer que este objeto vai permanecer visível e vamos definir o seu posicionamento para que ele fique alinhado de acordo com os restantes objetos. Portanto, vamos definir que ele aparece horizontalmente na posição 45 e verticalmente para 647. E ele assim vai aparecer devidamente alinhado com os respectivos campos desta banda. Vamos também aqui selecionar uma âncora vertical. E vamos gravar o nosso relatório. Ou seja, eu acabei de incluir 3 objetos distintos neste relatório. Incluí, em primeiro lugar, uma caixa lógica, depois uma linha horizontal que nos vai permitir separar o descritivo do serviço com os dados do respectivo preço e, depois, por fim, incluí um código de barras que nos vai apresentar o código de barras de acordo com o valor definido no respectivo campo da ficha do arquivo. Não sei, eu não me lembro se tinha gravado, porque gravei outra vez, apenas a certeza que ficou bem gravado. E vamos então sair do relatório e observar o relatório que acabámos de criar. Portanto, eu vou usar outra vez a minha ação favorita, já cliquei aqui, deste lado, e vou imprimir este relatório para o PDF. Novamente me aparece a janela que permite definir se quero abrir ou gravar o fecheiro. Eu vou clicar só em abrir e vou diminuir aqui para que possamos todos ver a ficha do meu arquivo. Portanto, esta ficha já contém aqui os dados de campos voz. Contém aqui 2 campos de descrição. Portanto, este campo deste lado traz-nos um valor inserido como descrição técnica, e é a descrição técnica do veículo que vai ser alugado para que os artistas possam andar na internet. E depois, deste lado, é o campo observações que nos mostra as observações, as condições do serviço propriamente dito. Aqui abaixo temos o preço diário do serviço, com o respectivo desconto. Portanto, isto é o tipo para desconto, é o campo que aqui está, que aparece o tipo prémio, o código de IVA e, por fim, então, o código de barras que acabámos de colocar neste relatório. Aqui está a linha que colocamos que nos permite separar a parte de descrição dos restantes dados do relatório. Seria apenas de informar que toda esta parte de cima, até a parte que começa a descrição, apresenta os campos colocados na banda cabeçalho. Toda esta parte aqui, inclusive os dados do preço e do código de barras, eu assim referi, apresentam os campos colocados na banda de detalhe. E apenas aqui
Portanto, este é o nosso primeiro relatório. Vamos sair dos ativos e serviços. Voltamos agora outra vez ao nosso painel central e vamos criar, vou mostrar como se cria um relatório com mais do que uma banda de detalhes. Vou aqui aos documentos de faturação, vou selecionar a fatura, e vamos entrar aqui então outra vez no editor de relatórios. Como podem observar, já tem também alguns relatórios criados, porque aqui o funcionamento é exatamente o mesmo, mas eu vou criar um só para vos poder mostrar portanto, em cru como aparecem as bandas do relatório, que tem mais do que uma linha de detalhes. Está certo? Vou dizer que tem, é uma impressão com dados de tabelas de detalhes, sendo que a primeira tabela de detalhes, e se ver automaticamente, seja a tabela de linhas de faturação, e a segunda, eu vou selecionar a tabela que vai poder colocar os campos das taxas de IVA de faturação. E vou clicar para criar um novo relatório com estes pressupostos. Vou aqui só diminuir para que isso vou ligar melhor. Portanto, neste caso, temos aqui a primeira banda, que é a banda do cabeçalho, à semelhança do relatório anterior. Temos aqui a banda do detalhe, à semelhança do que mostrei no relatório anterior. E depois temos então a novidade. Porquê? Porque temos aqui uma área também de detalhe, na qual devem ser colocados os campos das linhas, como por exemplo os campos de referência, coordenação, etc. Temos aqui um campo agrupador que nos permite colocar o título dos campos da segunda banda de detalhes, ou seja, da banda de detalhes das taxas de IVA. Portanto, eu aqui poderia colocar, por exemplo, taxa de IVA, os restantes campos de IVA, e na banda seguinte de detalhe poderíamos então colocar os campos de valor relativos às taxas de IVA. Por fim, temos então a nossa banda de cabeçalhos. Eu vou fechar, sem gravar, para que possamos então ver como foi criado e possamos terminar também a criação deste layout, deste relatório, da fatura design. Selecionar. Ora bem, enquanto ele já abriu. Portanto, aqui nesta primeira label, que é, eu vou selecionar, a nossa label a nossa banda de cabeçalhos, temos os campos de cabeçalhos de documentos e, inclusive, o nome das colunas que vão aparecer nas linhas. Depois, aqui nesta banda de detalhe, optamos por não colocar nada. Colocamos então aqui neste detalhe os dados que vão aparecer nas linhas, portanto, a referência, a designação, a quantidade, o preço unitário. Neste caso, optamos por não colocar, apesar de estarmos a usar, não colocar campos aqui das taxas de IVA no detalhe de IVA. Porquê? Porque preferimos utilizar os mesmos campos de IVA, mas campos totalizadores, e colocá-los então aqui no nosso rodapé da nossa fatura. Portanto, faltam aqui alguns campos, vamos colocar os campos que faltam. Falta aqui um campo de total, que, como está, não temos informação do total da fatura, e vamos então colocar aqui em cima um campo de texto. Vou colocar automaticamente em cima do objeto, e vamos definir então as suas propriedades. Agora vou colocar aqui as propriedades para este lado. Portanto, a primeira propriedade que vou selecionar é o campo em si.
e vou definir aqui o campo total. Eu quero que neste total me apareça o total do documento. Depois vou aqui tirar o apresento de valores a zero. Se não tiver valor, também não quero que me apareça lá qualquer valor. Vou aqui selecionar a cor da letra para branco, para que se possa ver bem naquele fundo laranja. Vou definir aqui a fonte Verdana, porque todos estes objetos estão a utilizar esta fonte. E vou dizer que quero que a fonte seja impressa em negrita, seja a bold. Depois vou definir aqui uma largura de 190, porque eu quero dar destaque a este valor, não é? Quero que apareça em grande o total da minha fatura. Propriedades. Vou deixar o pode esticar. Esta propriedade faz com que campos que tenham valores muito grandes depois possam ser todos vistos, o próprio campo estica. Neste caso estica para baixo e não para o lado. Portanto, tem uma forma diferente de funcionar daquela que conhecemos nos IDUs. Este estica para baixo. Vamos definir também o tamanho da letra. Colocar a 18, lá está, para dar ênfase ao total da fatura. Portanto, como vim aqui, parece que o campo, o texto do campo é o texto, o nome do próprio campo. Vamos dizer que ele aparece visível, naturalmente. E vamos aqui definir o seu X, ou seja, a sua posição na horizontal, 5, 3, e o seu Y. Onde é que ele vai, onde é que ele se vai posicionar. Definidas estas premissas, falta uma, e é o alinhamento do texto. Isso porque nós queremos que o texto esteja alinhado à direita, que vá crescendo depois para o seu lado esquerdo. Neste caso, peço a vossa atenção, eu vou alterar aqui a propriedade altura e só agora no final é que eu vou definir o alinhamento do texto. Vou definir para meio direito, portanto, para uma parecer centrado e do lado direito. E vou guardar. Portanto, a aplicação está a guardar esta alteração que eu fiz. Se eu vou aproximar da hora do almoço, a aplicação já começa. Ora, enquanto a aplicação grava. Okay? Portanto, e cá temos o nosso objeto total colocado. Eu gostaria apenas de vos mostrar uma propriedade que esqueci de referir, que é a propriedade máscara. Como podem ver, a aplicação coloca uma máscara perfeita, que podíamos inclusive alterar. Não vai ser esse o caso, não se justifica. E quero também, neste relatório, mostrar aqui a quebra de página. Então, eu vou arrastar o outro objeto, eu vou arrastá-lo aqui. Portanto, este objeto ainda nem sequer funciona muito bem, portanto, ainda está em desenvolvimento. O que é interessante é poder definir aonde é que ele vai ser colocado, aonde é que vai fazer a quebra de página. Eu coloquei aqui logo na banda inicial, ou seja, no meu portfólio, e depois a única coisa que eu posso definir relativamente a este objeto é se o mesmo se encontra visível, e conforme eu vou aqui ficando, selecionando e desselecionando, se está a ver ou não. Ele aparece ou desaparece na linha, na seleção, e definir o seu X e o seu Y, ou seja, mais uma vez, o seu posicionamento dentro da banda. E é só isso que é necessário para definir a quebra de página. Portanto, vamos gravar, ele não vai alterar aqui o nosso desenho, desta forma. Gravar esta edição deste relatório e vamos também logo incluir para que possam observar o campo colocado e o layout desta fatura.
Portanto, resta-me apresentar algumas propriedades, faltam ainda, como, por exemplo, a informação de página e a caixa de imagem, que farei de seguida na edição do próximo relatório. Vamos então aqui imprimir a fatura que acabamos de editar. E vamos aqui diminuir, só para que possamos depois ver. Então aqui o campo total que colocamos, como podem ver, não existe aqui uma quebra de página, não é? Uma página contínua, mas temos aqui informação da empresa, do cliente, portanto esta é uma fatura original, mais dados da fatura. Temos depois os dados das linhas e temos aqui por fim os dados do IVA e os totais do IVA. Este é o outro layout, o layout da fatura design. Vou aqui encerrar e vamos então debruçar-nos sobre os restantes objetos dos relatórios. Vamos novamente editar um relatório e vamos aqui selecionar a fatura Pro. Nesta fatura vamos incluir então os três objetos que faltam, que são o logo, para podermos na fatura incluir o logotipo da empresa, também como é que podemos incluir de uma forma rápida e fácil toda a informação da nossa empresa nos nossos relatórios e, por fim, como podemos incluir a informação de página. Portanto, eu vou aqui selecionar esta banda. Podia, no entanto, mostrar-vos aqui uma questão que é: este relatório já foi efetuado e elaborado há uns dias. E, entretanto, ele apresenta-nos muitas propriedades que já não existem, como puderam observar quando fizemos os outros dois relatórios, propriedades dessas que já não existem. O que é que acontece? Eu vou selecionar outro objeto para que seja mais notório aquilo que eu estou a dizer. O que é que acontece? No XML, os objetos e as suas propriedades ficam lá guardadas. As suas propriedades ficam lá guardadas. E o que é que acontece? Quando eu estou a usar um relatório com um XML que já foi criado antes, nós temos retirado as propriedades que não farão lógica neste momento serem mantidas no editor, porque ainda estão em desenvolvimento. Elas não apareceram, e algumas inclusive se prepararem, apareceram traduzidas já para português, e neste caso ainda não se encontram traduzidas. Elas não apareceram quando editamos o relatório, por exemplo, da ficha de serviço, mas vão aparecer neste. Porquê? Porque essa informação, conforme disse, fica guardada no XML e é transportada para aqui. Portanto, vamos então incluir os objetos. Vamos, em primeiro lugar, incluir uma imagem. Vamos aqui arrastar a ficha de imagem, aqui para cima, e esta imagem vai servir para, posteriormente, imprimir o logotipo da nossa empresa. Vamos já aqui definir a altura. Vamos aqui clicar por cima para procurar a imagem logo. É estranho. Pode aparecer. Eu vou selecionar uma imagem em branco. E vou aqui definir a sua largura para que ela me apareça num tamanho razoável. Vou também definir aqui o seu dimensionamento para dizer o que é que ela estica, cor e caso, se for necessário. Portanto, a imagem quero que se encontre visível.
e vou posicioná-la então no sítio de forma a que ela fique mais alinhada dentro do design do próprio relatório. Ora bem, por que eu estou a colocar esta imagem em branco? Porque esta imagem, isto depois vai levar, ou o que se pretende é que leve o logo da empresa. Mas eu não tenho definido nenhum logo na minha empresa, portanto, ainda me resta definir um logo na empresa. Isto é o que acontece sempre que um novo cliente começa a funcionar com a nossa aplicação e é preciso, no assistente de inicialização, algumas das funções que faz são os dados da própria empresa, inclusive a imagem que quer usar como logo. E, a partir do momento que essa solução se encontrar efetuada, este relatório, como já se encontra criado e já se encontra na base de dados, vai assumir automaticamente a imagem que vai ser colocada. Portanto, vamos agora, é muito simples colocar um objeto de imagem e vamos agora selecionar um campo, um campo de texto, vamos colocá-lo aqui por baixo. Eu só queria dizer que parece que realmente o objeto apareceu, mas não, o objeto continua esse aqui. Ele está cá, só que ele está em branco, portanto ele não apareceu. Portanto, vamos aqui selecionar o nosso objeto de texto e vamos colocar um campo de outra tabela. Vamos colocar e selecionar aqui em baixo a tabela da ficha completa da empresa. Porquê? Porque falta definir aqui neste cabeçalho os dados da minha empresa. O nome da empresa, a morada da empresa, o capital social e por aí fora. Portanto, a tabela ficha completa da empresa, essa tabela vem buscar o campo cabeçalho de empresa. Existem duas formas de fazer essa definição. Portanto, eu podia colocar aqui taxativamente todos os campos, nome, morada, código postal, que existem na minha ficha completa da empresa, ou posso copiar esses mesmos dados para um campo que existe neste ecrã, que se chama cabeçalho de documentos, e colocar apenas aqui este campo. É uma forma muito prática de introduzir de uma vez só toda a informação da nossa empresa para que apareça devidamente impressa nos nossos relatórios. Ora então, vamos aqui definir a altura deste campo. Vamos deixar que se apresente a pobreza zero. Então, neste caso, não há qualquer problema. Portanto, o campo está selecionado. Vamos aqui definir a fonte para esta arruma. Este relatório, todo ele está desenhado com esta fonte. E depois vamos descendo. Vamos dizer que este campo é uma linha, ou seja, este campo, na ficha completa da empresa, é um campo, que chamamos de campo não, é um campo de texto livre. O campo poderá ter diversas linhas, poderemos escrever mais diversos textos que quisermos neste campo. Para que ele seja impresso exatamente da mesma forma como nós o escrevemos, ou seja, com os espaços, com as letras, com as diversas linhas que criamos, então vamos definir que este campo é multilinha para que a informação nos apareça linha a linha, conforme a definimos. Vamos dizer, tu podes citar, como a informação varia de empresa para empresa, não é? Empresas têm moradas maiores, menores, etc. Então tu podes citar, e como referi há pouco, vais citar para baixo. Portanto, aqui, como podem observar, aqui mantém a seção fotovoltaica que fiz da tabela. O tamanho da letra vou deixar, que é perfeito, tamanho 10. O texto também vou deixar, podia, no entanto, alterar, podia alterar só para perfeito. Aquilo que eu estou a fazer é apagar o nome com a minha tecla de backspace. E agora é mais uma dica que eu vos dei. Sempre que estiverem a editar uma propriedade de um objeto, não utilizem a tecla dela, utilizem sempre a tecla backspace. Isto porque correm o risco de, em vez de apagar o texto ou aquilo que estão a escrever na propriedade, correm o risco de apagar o próprio objeto. Ora bem, entretanto, eu cliquei aqui de só deixar o texto no cabeçalho, vou dizer que está visível, claro, e vou então definir o seu posicionamento na banda. Portanto,
250. Eu sou, mais uma vez, aqui a alterar a largura, que não devo ter colocado. Eu já cliquei, portanto, 287. Isto porquê? Porque isto é uma informação vasta, não é? E estas campos têm um tamanho considerável. E como eu referi, eu fecho sim para baixo e não para os lados. Portanto, eu tenho que referir aqui uma largura que eu acho que seja minimamente aceitável para que todo o valor do campo possa ser impresso nas perfeitas condições. E resume-se isto a definição, a separação de um campo e a sua inclusão na banda para impressão. Conforme referi, este é um campo não da tabela de documentos para operação, mas sim de uma tabela relacionada da tabela da ficha completa da empresa. Pronto, já definimos aqui o nosso cabeçalho para documentos, já definimos aqui o nosso logótipo, será continue eu, e vamos por fim, que é o objeto que nos falta aqui, definir a informação de página. Antes disso, queria somente dizer-vos para que serve esta mãozinha aqui em cima. Esta mãozinha está selecionada e enquanto ela se encontrar selecionada, eu posso mexer e selecionar os meus objetos. Quando eu desselecionar esta mãozinha, eu deixo de conseguir mexer nos meus objetos. Portanto, voltei a ficar funcional e a poder alterar o meu relatório. E eu quero dizer, quero numerar as páginas, porque uma fatura pode ter N linhas, não interessa-me poder saber o número das páginas do documento. Então, vou aqui pegar na minha informação de página e vou colocar lá aqui deste lado. Informação de página. Vou aqui definir primeiro, logo a partir daqui, que uma sala que quer que apareça. E aqui, na infopágina, vou dizer que quero que apareça no fundo o número de página. Podia aparecer só o número de página, o número de página dentro de página 1, dentro de 10 páginas, com o número total de páginas, podia aparecer em números comandos, podia aparecer outra informação, como por exemplo a data e a hora atual, ou mesmo o nome do utilizador. Mas o que eu quero mesmo é o número da página. Já defini esta propriedade e agora vou definir a altura. Vou definir a altura 2. Portanto, este objeto já devia ficar automaticamente com uma altura pré-definida. Não deveria ser necessário eu colocar aqui uma altura. De qualquer das maneiras, e como eu referi, é muito importante que tenhamos sempre em atenção o campo da altura e o campo da largura. Depois vamos aqui à largura, continuando o que eu estava a dizer. Vamos definir a fonte, vamos outra vez colocar para a Roma. Eu estou a definir estas fontes porque quando peguei este relatório não pré-defini que a fonte daquela banda seria o da Roma. Por isso é que agora estou manualmente a adicionar e selecionar a mesma fonte objeto a objeto. Depois vamos então definir qual é o número de página inicial. Fará toda a lógica ser o número 1, mas por que não poderia definir outro número qualquer. Vamos também definir aqui o tamanho da letra. Vamos passar para 7, senão fica uma informação muito grande. Vamos deixar de ter visível, porque, claro, naturalmente, estamos a definir o objeto para que ele fique visível na impressão e nos mostre esta informação. Depois vamos aqui definir uma âncora. Queremos que aquele objeto mantenha ali no seu local. E, por fim, vamos aqui selecionar o seu alinhamento. Isto porque eu quero que este campo, novamente, esteja alinhado à direita e cresça de acordo com o valor para a esquerda. Portanto, eu vou aqui selecionar o meio direito. Atenção, esta é outra dica para que nos possamos assegurar que não perdemos a altura nem a largura do objeto, principalmente a altura, e com este tipo de objeto, principalmente devemos fazer, que é, depois de selecionarmos a propriedade de alinhamento do texto, definir novamente uma altura, portanto, novamente o valor da altura e uma altura maior. Vamos então salvar o nosso relatório.
Portanto, todas estas dicas estou a passá-las com o intuito de facilitar o vosso trabalho quando começarem a desenhar e a degustar e a mergulhar neste mundo que é o mundo dos relatórios. Tenho ainda outra dica para vos dar. Os colegas a seguirem. Portanto, aqui está o campo. Vou selecionar. Vou só terminar a sua configuração. Vou voltar a colocar a altura 10, não se necessita manter assim. E vou definir aqui, então, o seu posicionamento. Vou colocar 710 e agora vou arrastar para aqui que é para poder ver onde é que ele se vai posicionar. Aqui, neste lado. E agora a sua altura, que está muito baixa, né? Vou colocar a informação da página e vamos colocar aqui 210. Ora, mais uma dica importante sobre estes relatórios é que, e como podem observar neste caso, o campo número da página não está perfeitamente alinhado com o texto de página que se encontra já colocado no relatório. Isto aqui é porque eu alterei a sua propriedade alinhamento. E então ele ficou um bocadinho mais acima. Quero com isto dizer que aquilo que nós observamos visualmente sempre que estamos a editar um relatório pode não ser exatamente aquilo que vai aparecer depois na impressão do relatório. Então temos que ter esta sensibilidade, temos de ir imprimindo, pré-visualizando para ver de facto se o objeto já se encontra ou não alinhado com os anteriores. Isto requer um certo jogo de cintura, é uma verdade, mas a partir do momento em que se começa a trabalhar com as propriedades de alinhamento, vai-se dando a perceber que num campo, muitas vezes basta só subir um bocadinho, portanto, tirar um valor na propriedade y para colocar um valor, incrementar o valor da mesma propriedade para que eles fiquem automaticamente alinhados uns com o outro. Eu vou gravar para vos mostrar, portanto, sem estragar já este desenho que acabámos de fazer, para vos mostrar a última dica relativamente ao desenho de relatórios. Esta dica prende com o arrastar dos objetos e com o seu posicionamento nas grandes e em cima de outros objetos. Porque para nós é muito fácil, e principalmente para quem até já conhece e já trabalhou com os IDUs, é muito fácil colocar um campo numa banda e arrastá-lo e posicioná-lo e ele fica onde colocamos, não é? Portanto, quando o arrastamos. Neste caso, e por enquanto, temos de ter cuidado quando colocamos um campo. Então, o que é que devemos fazer? Devemos colocar o campo onde pretender, portanto, eu vou colocar aqui um campo embaixo, e, uma vez colocado, devemos definir o seu X e o seu Y, ou seja, o seu posicionamento, sempre através desses dois de propriedade, ou seja, do X e do Y, e nunca arrastando. Isto porque, na maioria dos casos, ao ser colocado no outro local e ao gravarmos o relatório, ele vai perder o valor definido com X e Y quando arrastarmos o objeto e vai, e ao gravar o campo não vai desaparecer, mas vai ficar recolocado no outro local da banda do relatório. Portanto, para que evitemos este facto, colocamos o objeto no sítio e depois de colocarmos, recolocamos onde queremos com o X e o Y. Eu aqui coloquei este objeto na banda, mas há pouco, quando desenhámos o outro relatório, eu coloquei o objeto total logo em cima da imagem. Portanto, temos as duas possibilidades. Claro que uma vez estando colocado em cima da imagem, temos que observar esta mesma entidade, mas é mais fácil trabalhar o X e o Y, porque o objeto já se encontra mais perto do local onde queremos deixar efetivamente. Portanto, tenho outra dica final, que é, sempre que se esquecerem de alterar, de colocar a altura, se não verificarem antes de gravar aquele objeto que perder a altura, como já expliquei, pode acontecer por vezes, e se esse objeto perder a altura e a sua largura, ele vai ter que desaparecer do relatório. Só que ele não desaparece do relatório, ele deixa de estar visível. Okay? E o que é necessário é
o que é necessário é, depois com muita paciência, que vai aparecer aqui a branco, não é? Eu vou apagar isto a dizer. Vai aparecer assim a branco. Aparentemente ele não vai estar no relatório, mas depois com muito cuidadinho, no sítio onde colocarmos, podemos encontrá-lo, porque o rato vai definir, vai aparecer o professor com o professor de seleção. Como digo, não é fácil e por isso, para quê? Porque isso evita que depois que seja impresso um objeto, nós não conseguimos identificar e não conseguimos selecionar no próprio desenho do relatório. Portanto, para que isto não aconteça, devemos sempre observar os campos propriedades de leitura e altura. Caso um dia nos esqueçamos, podemos ir à procura do objeto porque ele efetivamente mantém-se no relatório. Só não se mantém é visível porque não tem altura nenhuma dele. Outra das dicas que não deixo também é, sempre que desenharem um objeto e que tenham uma confirmação que ele está bem colocado com propriedades, devem gravar. É desenhar objeto e gravar. Desenhar objeto e gravar. Para quê? Para que depois não se perca um objeto e não queremos perder um objeto, gravar um relatório, desenho do relatório com um objeto que se perdeu, vamos deixar o relatório sem gravar e vamos perder N objetos que já tínhamos configurados anteriormente. Portanto, devemos sempre colocar os objetos, configurá-los e gravar. Portanto, eu vou guardar só para você ter a mão. Eu gosto muito deste objeto, apesar de ter outro que seria muito mais útil e fácil de usar, que seria o gravar e sair. Ter o utilizador funciona da forma que portanto, o botão de gravar e sair funciona numa aplicação, eu aqui estou habituado a usar o outro. Então, ele está a gravar. Vamos agora observar a impressão. Portanto, o PDF com este novo layout da fatura. É um layout, como podem já observar aqui pelo desenho, bastante mais profissional, bastante mais exigente, mas, como também podem observar, esta exigência, o nosso editor, ainda que em desenvolvimento e ainda que muito definido, ele obedece a esta exigência e permite espetaculares, desenhos espetaculares, como aqueles que já mostrei e o que vou mostrar agora aqui. Vamos novamente visualizar o nosso relatório. Okay. E vamos diminuir para que todos possamos ver. Este é o novo layout do relatório dos documentos de fatura. Portanto, só explicar, aqui não aparece nenhum logotipo. Porquê? Porque eu não tenho ainda o logotipo na minha lista completa da empresa. Aqui aparece o tal campo de cabeçalhos para documentos, que definimos, e aparece no linha, conforme eu já vou mostrar, conforme eu escolhi na lista completa da empresa. Aqui também, eu acho que é uma boa notícia, a formatação do campo número da fatura já permite apresentar os zeros todos do lado esquerdo. Temos também aqui os campos das linhas e eu defini que estes campos, quando não tivessem valor, não mostrassem qualquer valor, não é? Portanto, quando não há desconto ou quando não há aqui valores, eles não apresentam qualquer valor. E depois, aqui por fim, temos as taxas de IVA, portanto, todos estes usam a mesma taxa de IVA, se usassem taxas de IVA diferentes, apareceriam aqui e a base de incidência e o total de IVA respectivo. Depois, os totais dos documentos e o total dos documentos. Eu vou, estando não há mais informação. Portanto, depois aqui, em baixo, ao programar, que era suposto esta informação da página ter ficado ligada com a página, mas então temos aqui o número da página e depois aqui mais campos da ficha completa da empresa. Então, por exemplo, aqui a informação do rodapé. Eu vou fechar este documento porque eu gostava de vos mostrar esta configuração da ficha completa da empresa que acabei de referir. Venho aqui à ficha completa da empresa. Portanto, como viram, o relatório estava simples, não tinha logótipo, tinha a informação definida, sim, no cabeçalho de documentos
Informação esta relativa à minha empresa. Então, não foi esta informação que passou de lado, eu copiei esta informação para o campo cabeçalho dos documentos e coloquei-a com este formato. E foi este o formato que observámos na listagem. Agora o que é que falta? Falta colocar aqui o meu logótipo. Eu estou a dar este exemplo para que depois nos clientes seja fácil de implementar, portanto, seja fácil fazer esta configuração tudo inicial e sem qualquer outro problema de colocar a informação. Eu venho aqui colocar. Portanto, estamos a salvar. E é tão simples quanto isso para podermos voltar a imprimir a nossa site. Em relação ainda à impressão da fatura, eu gostaria de explicar mais uma coisa, que é, eu vou aqui novamente imprimir, para PDF, vou selecionar a mesma fatura. Antes disso, vou mostrar mais uma coisa aqui. Vou mostrar como se duplicam as faturas, que eu acho que é importante. Vou clicar para ver muito bem a fatura, mas vou aqui a este lado e vou definir a minha fatura Pro em duplicar. E vou dizer aqui que quero duplicar esta fatura a partir do documento de fatura, que diz assinar para obter um dos outros documentos de faturação, e procurar aqui o relatório a partir do qual, ou seja, vem do relatório a partir do qual eu quero criar um novo. Vou criar aqui, clicar ali para criar então um novo relatório com estes supostos. Para criar. Enquanto vamos fazer agora é, uma vez que estamos a criar um relatório em triplicar, é alterar ali o valor do campo dia, não é? Porque está como original e aqui aparece a criar e triplicar. Portanto, vamos aqui ao campo dia e vamos colocar o seu valor como triplicar. Vamos tudo e vamos gravar. E vamos então agora visualizar este nosso relatório. Gostaria também, e para finalizar, de explicar como é que podemos, o que podemos fazer com esta impressão. Portanto, com estas impressões dos nossos relatórios. Portanto, o que acabei de fazer foi, como puderam observar, eu já tinha um relatório Pro duplicado e eu acabei de acionar o relatório Pro triplicado. Portanto, porquê? Porque, geralmente, é assim que se criam os duplicados, portanto, as diversas vias de documentos, mas também é de uma forma muito fácil. Portanto, temos aqui a fatura Pro duplicado e a fatura Pro triplicado. Consoante a necessidade, basta selecionar o layout que queremos imprimir. E, como podem observar, já temos aqui a via do triplicado. Agora, o que é que poderíamos fazer com esta impressão? Poderíamos pôr ao salvo, inicialmente, quando nos apareceu aquela janelinha para abrir a impressão. Poderíamos ainda aqui salvar uma cópia para o nosso computador, anexar a um e-mail ou imprimir essa cópia. Portanto, neste caso seria apenas necessário colocar o nome da pessoa para quem queríamos enviar o layout da nossa fatura. Se tivéssemos gravado, por exemplo, eu vou salvar aqui uma cópia deste relatório,
e vou gravá-la, por exemplo, vou gravar fatura para triplicado. Salvar. E como é que eu poderia enviar isto ao meu cliente? Bem, vamos aqui no ecrã de cliente. Procurar o meu cliente aqui fica na moda. E vamos então enviar a nossa fatura para o nosso cliente músico na moda. Portanto, aqui eu estaria a clicar ali no teste fora. Pode não ter sido muito. Eu com o rato, eu cliquei em cima do campo e-mail aqui na ficha do meu cliente e ao fazê-lo foi-me aberto automaticamente, vou fazer outra vez para que possamos observar, aberto automaticamente o meu cliente de e-mail com preenchido automaticamente o e-mail do cliente, depois bastaria atachar aqui o fecheiro e gravar. Portanto, vamos aqui nesse gravador. E bastaria enviar aqui o nosso fecheiro. Pronto, e dou por terminada a minha formação sobre listagens e relatórios e neste momento encontra-se aberta uma pequena sessão de perguntas e respostas, portanto estarei ao vosso dispor para responder às questões que quiserem colocar. Devem aceder ao PIA, cima, e colocar as devidas questões. Uhum. Portanto, aguardamos a vossa questões a todo mundo. Mesmo vamos ter mais serviços que possam manifestar as vossas questões. De qualquer forma, eu espero que a formação tenha ido de encontro às vossas expectativas. Ora bem, vamos estar aqui durante os próximos 5 a 10 minutos aguardando as vossas questões. De qualquer forma, esta sessão está a ser gravada, portanto, foi gravada. Para quem não pôde estar in loco a assistir à formação, para que possa posteriormente visualizá-la, então ela será disponibilizada. Portanto, já chegou aqui uma questão que é, vai ser possível posicionar os objetos de forma semelhante ao CS com o caso. Posicionar quer dizer alinhar, ou redimensionar. Portanto, o rato já explica dimensionar. Portanto, eu expliquei com o X e com o Y para que vocês vejam, primeiro para que fiquem aquela possibilidade e depois porque é muito mais seguro, mais seguro neste caso e durante esta fase de desenvolvimento, funcionar com aquelas propriedades do que ir desenhando com o próprio rato. Mas claro que sim, podemos sempre alterar as propriedades, altura e largura
com o RAD, relativamente a selecionar diversos objetos a partir do tal todo, com a mesma largura ou com o mesmo alinhamento, enquanto não é possível. Portanto, de qualquer das formas, eu gostava só de voltar a repetir a pergunta que foi colocada e à qual eu acabei de responder para alguém que possa não ter visto. E a pergunta que me colocaram foi: se vai ser possível posicionar os objetos de forma semelhante ao CS com o RAD? Se vai existir, portanto, seria novamente mais uma pergunta, a pergunta número 2, e esta pergunta é a seguinte: vai existir undo ou anular os relatórios e se vai existir propor digamos que seja o relatório anterior? Esta é uma excelente questão. Portanto, o relatório que está em desenvolvimento, e esta é uma grande possibilidade, sendo uma excelente questão, sim senhora. Agradeço desde já esta sugestão. Eu gostaria mais uma vez de fortalecer esta ideia de que esta área está em evolução, não é? E que nas próximas edições vão lá estar edições, novas edições de documentos, novos layouts. Eu, inclusive, mostrei hoje estes novos layouts, nomeadamente em relação à fatura, para que depois possamos se está, que na verdade, saber que vai existir. Portanto, aguardo mais alguma questão que queiram colocar. Bem, então, uma vez que não existem mais questões, vou então dar como terminada esta sessão, agradecendo desde já a vossa presença, agradecendo também a participação com as questões colocadas e pedindo também, agradecendo a vossa ajuda na elaboração e na elaboração e no desenvolvimento do nosso editor de relatórios. Este filme será, porque o filme desta formação será disponibilizado posteriormente para todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre esta área do FX. Desejo a todos um resto de uma boa tarde, um excelente almoço. Peço-lhes, entretanto, que preencham o inquérito que criámos relativamente a esta sessão de formação via webcast e desejo a todos um excelente trabalho e um excelente dia. Muito obrigada.